Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos animais e essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre os moluscos, tá? Só para a gente voltar no nosso esquema inicial, né, do reino animal, a gente ainda está no grupo dos invertebrados, tá? São aqueles animais, então, que não possuem a coluna vertebral. E a gente já viu todos esses grupos anteriores aqui, né? Poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, anelídeos. E agora a gente vai conversar sobre os moluscos. A gente ainda tem artrópodes e equinodermos dentro do grupo dos invertebrados. E depois a gente vai fazer o estudo dos vertebrados. Bom, esse grupo moluscos, né? Ele tem esse nome porque os animais desse grupo possuem o corpo mole. Esse corpo mole desses animais pode ou não ser recoberto por uma concha calcária. A maioria dos moluscos vai ter a concha, né? Vai ter essa cobertura calcária, né? Então, aqui eu coloquei fotos, né, de representantes dos grupos de moluscos que a gente vai estudar. Aqui aquela conchinha, né, que a gente encontra na praia, né, mais comum na praia. Aqui o caracol, ele tem concha, ó, externa. E o polvo. O polvo, ele é um exemplo de molusco que não tem a concha externa, tá? O corpo dos moluscos normalmente é dividido em três partes básicas: cabeça, massa visceral e pé. Essas três partes básicas, elas podem sofrer modificações dependendo do grupo. Então, por exemplo, aqui no polvo, né, esse pé, ele não é único, eles são vários e eles são transformados nesses tentáculos aqui bem conhecidos do polvo, tá? A cabeça, ela vai, além da boca, né, possuir os órgãos sensoriais. Então, a gente vai ter olhos situados nessa região e tentáculos, né? No caso aqui do caracol, dá para ver bem, né, esses tentáculos aqui nessa região que corresponderia à cabeça. Vou trocar aqui meu ponteiro para ficar mais fácil de localizar. Agora sim, aqui, a cabeça dos caracóis. Bom, esse grupo, assim como os outros anteriores, os últimos que a gente estava vendo, eles vão possuir sistema digestório completo. O que isso quer dizer? Eles possuem duas aberturas do sistema, duas orifícios, melhor dizendo, do sistema digestório. Uma é a abertura, que é a boca, por onde entra o alimento, e o outro orifício é o ânus, por onde vai sair o resultado da digestão, né? Aquilo que não foi aproveitado da digestão. E eles vão possuir hábitos diferentes alimentares, né? Então, a gente vai ter organismos herbívoros, carnívoros ou detritívoros. E a gente ainda vai ter organismos que são filtradores, tá? O sistema circulatório respiratório e a movimentação, assim como a reprodução, vão variar de um grupo para outro. Então, quando a gente for ver cada um dos grupos, a gente vai falar um pouquinho sobre esses sistemas aqui que tem essa variação. E a gente vai falar, então, dos três principais grupos de moluscos, né? Gastrópodes, bivalves e cefalópodes, que são os três principais. Existem outros grupos, mas esses são os mais estudados e os que têm maior representatividade dentro do grupo dos moluscos. Bom, primeiro que a gente vai falar é sobre os gastrópodes. Esse grupo, então, tem como representantes os caracóis, caramujos e lesmas. Aqui eu coloquei como foto, né, o caracol aqui principal, tá? Dá para ver a concha desse grupo. A concha é sempre espiralada, então ela faz esse formato espiral aqui. A lesma, que não tem concha, ela é um representante dos gastrópodes que não tem concha. E aqui embaixo, vários tipos de conchas de caramujos, tá? Conchas espiraladas aí também, ó, dá para ver bem a espiral. Nessas conchas mais alongadas, a espiral ela não fica tão forte, mas a espiralização tá para cá, ó, aqui, ó, essa pontinha tem a espiral. Aqui é a mesma coisa, ó, a pontinha tem a espiral, tá? Então, a maioria vai ter a concha externa e essa concha, quando ocorrer, então, ela vai ser sempre espiralada, tá? As conchas, elas são secretadas por uma cavidade interna do corpo do animal chamada manto, tá? Então, o manto,
ele fica localizado, então, nessa parte interna do corpo, que corresponderia à massa visceral. A massa visceral ela vai ter o conjunto de órgãos internos do corpo do animal. E o manto, ele fica nessa parte interna, né? Ele vai ser responsável não só pela formação da concha, como eu falei antes, mas também por uma produção de um muco que vai cobrir todo o corpo do animal e vai manter esse corpo umedecido. Tá? Isso vai ser importante porque muitos deles vão manter a característica lá dos anelídeos que a gente viu, que é a respiração cutânea. Então, essas trocas gasosas pela pele, elas vão se manter. Apesar desse grupo já ter pulmões mais desenvolvidos. Então, eles vão usar os dois mecanismos, né? Eles vão ter 2 pares de tentáculos na cabeça, a gente consegue ver aqui na imagem, né, os 2 pares de tentáculos, eles vão ter esse tentáculo maior aqui, e na extremidade desse tentáculo a gente vai ter, então, um par de olhos, e a gente vai ter esses tentáculos menores aqui, que eles ficam ao redor da boca, então a boca estaria mais ou menos nessa região aqui. Esses tentáculos menores, eles são mais de percepção do ambiente. Então, como esse animal ele vai ter um deslocamento, né, nesse sentido, né, a cabeça vem primeiro, então esses tentáculos eles ficam voltados para baixo e são utilizados mais para essa percepção da onde ele está rastejando. Na boca, a gente vai ter uma estrutura chamada rádula. Eu coloquei aqui embaixo essa imagem aqui, que tem, então, a rádula, tá? Ela parece uma serra, né? E ela é como se fosse uma língua que é projetada da boca, só que ela é toda serreada, né? Para que ela serve, então? Para raspar o substrato, já que esses animais eles vão ter o hábito rastejante, né? Capturar e perfurar presas, tá? Então, a função geral da rádula é essa. No grupo dos gastrópodes, ela é mais um órgão ralador mesmo. Então, enquanto o animal está rastejando sobre a superfície, ele pode, então, raspar o alimento e aí, nesse raspar, ele tritura e acaba, então, projetando o alimento para o interior da boca. Então, essa língua, essa estrutura é projetada para fora da boca e depois, então, conforme ela vai raspando e triturando, isso vai sendo projetado para o interior da boca. Então, funciona mais ou menos assim, como se fosse uma serra mesmo, tá? Nesse grupo, a maioria vai ser herbívora. Então, a gente vai ver muito desses organismos sobre os terrestres sobre plantas, né? E os aquáticos aí sobre plantas aquáticas ou sobre algas. Então, a maioria vai ser herbívora. A concha, ela vai proteger a massa visceral, que está aqui no interior da concha, né? E ela fica ancorada pelo pé. Esse pé é um órgão musculoso e ele é utilizado, então, para esse processo de rastejamento, que é como ela vai se locomover, né? O pé, ele pode ser utilizado para cavar e para nadar, no caso dos aquáticos. Então, caramujos e lesmas aquáticas, elas podem usar ainda o pé para cavar ou nadar. E eles podem auxiliar na captura do alimento, na defesa e na reprodução. Então, ele tem múltiplas funções, né, aqui no corpo do molusco. Tá? Aqui na cabeça, a gente pode ver que ela tem o poro genital, tá vendo? E aqui, nesse corte da concha, né, a gente consegue ver, então, o orifício de entrada de ar, que vai levar o ar para os pulmões, apesar deles também fazerem trocas gasosas pela pele, eles já têm pulmões, então eles vão fazer a inserção do ar por ali. E aqui o ânus, ó, fica bem próximo, né? Então aqui vão sair o resultado da digestão, aquilo que não foi aproveitado na digestão. Então, como eu falei, as trocas gasosas podem ocorrer pela pele ou pelos pulmões, né? E aí tem aquela abertura. O sistema circulatório é aberto. O que isso quer dizer? Que o sangue que eles têm não circula apenas nos vasos sanguíneos. Ele também é projetado para cavidades internas do corpo, inclusive o manto. O manto é bastante utilizado. A maioria vai ser hermafrodita e a fecundação é interna. Os indivíduos vão trocar gametas masculinos. Aqui nos gastrópodes, a gente vai ter um tipo de reprodução bem parecido com as minhocas,
terrestres que a gente viu antes, né, lá nos anelídeos. Então, os dois indivíduos trocam os gametas masculinos e os dois são capazes de produzir ovos. A diferença aqui é que essa fecundação ela vai ocorrer dentro do corpo e depois esses ovos vão ser liberados no ambiente. Lá nas minhocas terrestres, a fecundação ocorria fora, dentro daquele casulo, né, produzido pelo clitelo, aquele casulo de muco. Aqui não, aqui os gametas masculinos são interiorizados, a fecundação ocorre dentro do corpo de cada um dos indivíduos e depois, então, eles colocam esses ovos produzidos no ambiente. Tá? Então, esse é o grupo dos gastrópodes. O grupo dos bivalves tem esse nome, bi2, valves é de concha. Então, ele é um grupo que vai possuir duas conchas. Essas conchas elas vão ser achatadas lateralmente e unidas por um músculo. Então, lá nessa região aqui, eles têm um músculo que fica unindo essas duas conchas, né? E isso possibilita, inclusive, a abertura e fechamento dessas duas conchas. Esse grupo, então, tem como representantes ostras, mariscos e mexilhões. Eu coloquei aqui, inclusive, a foto das ostras, ó, que essa imagem é da concha de ostras, ela tem esse aspecto mais rústico, né? Que inclusive tem algumas proeminências na concha, né? As conchas dos bivalves, elas são variadas, elas podem ser assim, com esse formatinho mais arredondado, elas podem ser um pouco mais alongadas, né? E aqui dá para ver o pé. O pé dos bivalves, ele é utilizado para escavar. Eles são todos aquáticos, né? Então, eles utilizam o pé como um mecanismo até de fuga, porque quando eles se sentem ameaçados, eles podem cavar o solo, né? E areia e se enterrar para escapar de predadores. Eles não possuem rádula. Então, aquela língua raspadora que a gente viu lá nos gastrópodes não ocorre nesse grupo. Por quê? Porque eles são animais filtradores, eles usam, então, a água para capturar o seu alimento, né? Então, eles vão utilizar essas estruturas chamadas brânquias. A gente já falou das brânquias lá nos grupos aquáticos anteriores, né? Nos anelídeos, elas também vão ocorrer lá nas minhocas marinhas. As brânquias, elas são estruturas aí utilizadas para captar o oxigênio, e aí ele vai ser utilizado na respiração, e ainda para filtrar a água e reter partículas de alimento. Então, ela vai ter dupla função nesse grupo, tá? Respiração e captura retenção das partículas alimentares. O sistema circulatório é aberto, assim como lá nos gastrópodes, né? Então, o sangue vai circular dentro de vasos e nas cavidades internas. E nesse grupo, diferente do anterior, os sexos são separados. Então, a gente vai ter machos e fêmeas, eles vão liberar os gametas na água e a fecundação, então, vai ocorrer fora do corpo dos indivíduos. Tá? Esse grupo, ele é diferente dos outros porque a gente tem a formação de uma larva. Então, nos outros, do ovinho eclodia já um animalzinho com formato do adulto, só que em tamanho menor. Nesse aqui, a gente vai ter uma larva e essa larva depois, então, se transforma no adulto. Tá? Então, aqui a gente tem um tipo de desenvolvimento indireto, que a gente chama, que é quando a gente tem a formação de larvas. Bom, esse grupo aqui, como eu falei, ele vai ter as ostras. E as ostras, elas têm uma particularidade, que é a possibilidade da formação da pérola. Nos bivalves, assim como nos outros moluscos que têm concha, o manto, ele secreta uma substância chamada nácar, ou madrepérola, que vai constituir a parte interna da concha. Então, o manto, ele secreta toda a concha, né? Faz toda a projeção calcária externa da concha, mas internamente ela é revestida por essa substância chamada nácar. Essa substância, ela tem a função, né, de meio que impermeabilizar a concha, né, proteger os órgãos internos de qualquer ação de agentes patogênicos. Bom, a pérola, ela é formada a partir dessa substância sendo acumulada sobre um agente invasor.
Então, ela vai ser um mecanismo de proteção dos bivalves, ou melhor, ela vai ser formada a partir desse mecanismo de proteção. Então toda vez que o corpo desses moluscos é invadido por um agente estranho, um corpo estranho, pode ser um parasita, pode ser um grão de areia, pode ser qualquer outra substância ou material que por um acaso ingressou dentro do corpo deles, né, indevidamente, eles vão então passar a revestir esse corpo estranho com essa substância, com o nácar. E essa substância então vai se acumulando gradualmente sobre esse corpo estranho, fazendo uma espécie de isolamento desse corpo estranho ao interior do corpo do molusco. Tá? A entrada desses agentes estranhos, normalmente elas causam danos ao corpo do molusco, mas conforme eles vão revestindo esse corpo estranho com o nácar, esses prejuízos eles são diminuídos, tá? Bom, esse material ele vai se acumulando lentamente e esse processo ele pode durar de 2, 3 meses, que é um tempo mínimo, bem pequeno, inclusive, e aí a pérola, inclusive, não vai ser muito grande, há alguns anos. Então, o processo todo, ele não é muito rápido, né? Então, não é a entrada do corpo estranho e já a formação da pérola. Ela vai demorar algum tempo, porque tem que haver esse depósito gradual dessa substância e ela tem que ser produzida, né? Então, conforme ele vai sendo produzido pelo manto, ele vai sendo depositado sobre esse corpo estranho, tá? Hoje a gente tem reservatórios de criação, né, para pérolas. Então, esses moluscos eles são retirados do ambiente deles natural e são colocados nesses tanques reservatórios de criação. E esse processo é induzido pelo homem. Então, quando o molusco ele atinge uma idade, né, de maturação, de desenvolvimento corporal, eles colocam propositadamente um corpo estranho dentro do corpo da ostra. E, aos poucos, então, esse nácar vai sendo secretado e cobrindo esse corpo estranho. Normalmente uma partícula, um grão de areia que é colocado. Tá? Nesse processo, durante o processo, melhor dizendo, quase a metade das ostras capturadas para esse processo morre durante essa introdução, né, desse agente estranho, porque, como eu falei, a entrada desse corpo estranho causa um dano para o corpo desse molusco. E ele pode morrer, né, nesse processo. Então, isso acontece. E depois, para a retirada da pérola, ela também é morta, né? Então, aqui tem o corpo de uma ostra aberta, né? Com as pérolas, tá vendo aqui? Aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 2. Tá? Depois, claro, para o comércio, né, para a formação dos colares de pérolas, a gente vai ter um polimento extra sobre esse material, mas ele já é bem bonito, assim, que abre na ostra. Tá? Então, aqui a gente tem a explicação de como a pérola é formada. Tá? E por isso ela tem esse valor tão caro, né? Porque como o processo pode durar alguns anos, ela acaba tendo esse valor comercial bastante elevado. O terceiro grupo é o grupo dos cefalópodes. Aqui a gente vai ter o grupo de invertebrado considerado mais inteligente entre os invertebrados, tá? A gente vai ter, então, como representantes polvos lulas e o Nautilus. O Nautilus é o único representante com concha externa. Então, aqui eu coloquei ele, tá aqui no cantinho, ó. Ele tem essa concha arredondada, mas ela não é espiralada. Então, esse cuidado a gente tem que ter para não confundir lá com os gastrópodes, né? Ela só tem esse formato arredondadinho que lembra lá o formato da concha do caracol, mas a gente vai ter, então, não vai ter a espiralização, né, que tem lá na concha dos gastrópodes. Aqui a lula e aqui o polvo, tá? Eu coloquei aqui um aumento dos braços, né, ou tentáculos do polvo com as ventosas, que é uma característica desse grupo, né? Então, nos tentáculos, que na verdade são os pés modificados, né? A gente vai ter essas estruturas que vão auxiliar na aderência, captura de presas, na reprodução e na locomoção. Então, as ventosas elas vão auxiliar vários processos de vida, né, desse animal.
eles são exclusivamente marinhos, então a gente vai encontrar eles só nos mares e oceanos, tá? No caso da concha, né, a maioria vai ter concha ausente, é o caso do polvo. Elas podem ser internas, que é o caso da lula, a lula pode ter conchas internas, ou no caso desse pequeno grupo, que é o Nautilus, a concha é externa. São todos carnívoros. Então, lá nos gastrópodes, a maioria era herbívora, nos bivalves eles eram filtradores, e aqui a gente tem um grupo carnívoro. Então, eles são, inclusive, bons caçadores, né? Vão se alimentar de pequenos peixes, de pequenos crustáceos, tá? O sistema circulatório é fechado, diferente dos grupos anteriores. Então, aqui o sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos. Ele é o mais complexo na questão do sistema nervoso e por isso eles são considerados o grupo mais inteligente, né? Inteligente entre aspas, do grupo dos invertebrados. Eles vão ter um cérebro maior. Então, o agrupamento de células relacionadas ao comando do sistema nervoso, ele é o maior entre os invertebrados. Os olhos já são capazes de formar imagens. Isso também está um pouco relacionado a essa capacidade cerebral, tá? Então, nesse caso aqui, nos outros, os olhos são mais para captação da luz, né, e percepção do ambiente, e aqui não, os olhos já formam imagens. Os sexos são sempre separados, então a gente vai ter machos e fêmeas, e a fecundação, ela vai ser externa, mas dentro do manto. Então, lembra, lá dentro da concha, a gente tem os órgãos internos e a gente tem uma cavidade. Aqui, nos que não tem essa concha externa, essa cavidade ela fica dentro da massa visceral, que é protegida pela pele, e a fecundação vai ocorrer dentro dessa cavidade. No momento da cópula, então, os tentáculos levam os gametas até o corpo feminino, eles meio que se sobrepõem, né? E os tentáculos do macho, então, encaminham esses gametas masculinos para o interior do manto da fêmea. O deslocamento ocorre por jato-propulsão. Então, eles vão ter essas estruturas aqui chamadas sifão. Deixa eu voltar aqui no polvo. Ó. O sifão do polvo está aqui, essa abertura lateral aqui da cabeça, né? Esse grupo aqui é céfalo, que é cabeça, pódios, pés. Então, os pés são ligados diretamente à cabeça, né? E aí depois a gente vai ter a massa visceral. Então, aqui a cabeça, os pés e a massa visceral fica nessa região. A mesma coisa aqui, ó, cabeça, pés e a massa visceral tá para cá. Então, aqui a gente tem o sifão, aqui a gente vai ter o sifão, aqui entre os tentáculos do Nautilus a gente tem o sifão, e aqui na lula tá para baixo, né, o sifão, do que essa foto. Então, se a gente voltar aqui, ó, aqui dá para ver o sifão da lula, fica abaixo dos tentáculos, tá? Aqui tem o olho, aqui a gente vai ter a massa visceral. Então, o sifão, ele se enche de ar, né? De água, perdão, e aí, então, ele pode fazer pequenos jatos de água, né? E conforme a direção em que o sifão estiver dando esse jato de água, ele vai fazer a propulsão do corpo, por isso que é jato-propulsão. Então, se o sifão está lançando água para trás, o corpo se desloca para frente. Se o sifão está lançando água para frente, o corpo se desloca para trás, tá? Então, a gente vai ter sempre essa possibilidade de deslocamento a partir desses jatos de água, dando essa projeção corporal, essa propulsão corporal. E para a gente ir encerrando, então, os moluscos e os seres humanos, né? Como que a gente tem essa interação em vários aspectos, eles vão ser importantes para a gente, principalmente comercialmente, né? A gente pode utilizar eles na alimentação. Então, polvo, lula, mexilhão, marisco, ostra e o escargot, que é um caracol, são alimentos utilizados pelos seres humanos, tá? Então, a gente pode utilizar os moluscos na nossa alimentação. A produção das pérolas, que a gente falou, né? E a utilização de conchas no artesanato. Eu até coloquei aqui fotos de artesanatos feitos com conchas. Então, tem esses mosaicos aqui feitos, né? Aqui a gente tem um daqueles enfeites, né,
que normalmente se utiliza para portas ou para paredes. Aqui os enfeites feitos em vasinhos, ó, decorativos. Tem outras, tem caixinhas de joias que podem ser feitos, tem cachepôs, tem vários tipos de colares, brincos, né, feitos com conchinhas. Aqui o colar de pérolas, né? Imagina aqui quantos moluscos morreram para fazer esse colarzão, né? Aqui o mexilhão, tá? Utilizado na alimentação, tá? E a última interação, aí também é bastante comercial, é a questão da agricultura, tá? Caracóis e lesmas terrestres, eles podem causar grandes prejuízos para lavouras quando eles estão em populações muito grandes. Então, essa questão da agricultura, né, deles poderem ser pragas na agricultura, também é uma interação importante dos moluscos com os nossos hábitos de vida, aí no caso, né? Eles vão utilizar aqueles alimentos que estão sendo cultivados para nosso consumo como seres humanos para alimento. E aí, então, isso pode causar um prejuízo econômico, tá? Então, boa semana para vocês. Espero que vocês estejam bem, né? Fiquem em casa e beijo da prof.